Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast A Vida é Delas, podcast do Diário do Nordeste, onde a voz feminina tem o protagonismo que merece, onde histórias inspiradoras de mulheres merecem ser contadas. Eu sou Thais Lopes, jornalista, apresentadora do Sistema Verdes Mares, e é um prazer enorme ter vocês comigo a partir de agora. Bom, no episódio de hoje vamos falar sobre um tema que muitas vezes acontece nos bastidores, tem uma atuação mais silenciosa, mas que tem uma extrema importância para a nossa sociedade, de impacto social. Eu estou falando do papel das primeiras damas nas ações sociais, culturais e até mesmo políticas, viu? Afinal, elas ocupam um espaço que, embora não seja eletivo, ou seja, em outras palavras para vocês entenderem, as pessoas não votam para elegê-las, elas têm um poder de articulação, de cuidado com as causas sensíveis para a nossa sociedade. Vamos nessa para esse episódio? E antes de apresentar as minhas queridas convidadas de hoje, eu quero dizer para vocês, amigos e amigas, que não estou tocando este podcast, este episódio de hoje, sozinha não, tá? Eu tenho aqui ao meu lado, estou muito bem acompanhada de Jéssica Velma, uma querida amiga aqui do Diário do Nordeste, ela que é jornalista, comentarista de política, e ela que está representando todas as mulheres que trabalham nesse cenário político, levando informação de extrema importância para a nossa sociedade. Jéssica, olha, muito obrigada pela tua presença aqui hoje comigo, tá? Olá, Thaís. E olá, você que nos acompanha. Uma alegria imensa estar aqui. Fiquei muito feliz. Já acompanho a vida delas há um tempão. Tava esperando esse momento que a gente ia cruzar os caminhos nesse feat A Vida Delas. Pois Poder, é, né? ponto aí a vida delas. Chegou Gostei, aí esse gostei. momento. Bate aqui. Feliz demais, feliz demais. E olha, eu tô tão feliz ainda porque as nossas convidadas de hoje são mulheres assim que trazem muito orgulho para a política, para a gestão pública do nosso estado. Então a gente esperou bastante tempo por essa conversa, né, Thaís? Já tinha um tempo que a gente tava torcendo para tentava trazer ali essa dupla articular de essas milhões. Vamos lá Exatamente. apresentá-las, então? Vamos lá. Vou começar apresentando a primeira-dama do estado do Ceará, Lia de Freitas. Ela que é formada em administração, é também mestra em planejamento e políticas públicas e acadêmica de medicina. Ela, aliás, prometeu que vai nos contar o segredo de dar conta de tanta coisa, hein? Já peguem o papel para anotar. E nós temos também aqui Cristiane Leitão, querida Cristiane, nossa primeira-dama de Fortaleza. Ela que é formada em fonoaudiologia, não é isso, Cristiane? E tem uma atuação muito forte na área de saúde, inclusão social também. Enfim, ela tem muito que compartilhar com a gente. E já vamos começar com uma pergunta para a gente aquecer aqui os tambores, tá? Vamos lá. Como é que é ser primeira-dama em 2025? Como que vocês conciliam essa responsabilidade e também essa expectativa, porque expectativas são geradas o tempo todo, então, como conciliar esses dois lados? Porque essa posição de vocês, ela carrega muito isso, né? Expectativa e responsabilidade. Como é que vocês conciliam isso tudo? Eu queria começar com você, Lia, por gentileza. Olá, Thaís, nossa grande Jéssica. Já estivemos também no Ponto do Poder, né? Foi sim. Agora estamos aqui. E nós temos um grande desafio, que é conciliar realmente a vida pessoal com a vida de ser primeira-dama. E esse desafio, ele é muito, muito prazeroso quando a gente tem ao lado da gente pessoas comprometidas, um secretariado comprometido com o social, e quando a gente apresenta projeto, tem pessoas que acreditam e eles conseguem ser implementados. Primeiramente, é o que eu desejo para a Cristiane nesse início de governo. E a gente que está desde 2023, a gente vem conciliando isso de uma forma assim, muito acelerada, na verdade. A gente é um governo de continuidade, governo Camilo, governo Eumano de Freitas, e a gente tinha já algumas políticas implementadas, muito bem implementadas, consolidadas no estado do Ceará, e estão sendo ainda continuadas, como educação, saúde, cultura, mas a gente veio num cenário pós-pandemia e a gente, então, teve a tarefa de articular no estado, em todos os municípios, uma atividade, uma ação emergencial que a gente pudesse contemplar as famílias que estão em insegurança alimentar grave. E assim surgiu o Ceará Sem Fome. Então, para a gente é muito gratificante poder estar realizando, trabalhando muito, porque aí eu vou já falar o que a gente faz realmente, deixa já a Cristiane dizer,
mas que estar sendo primeira-dama é assumir responsabilidades a mais do que a gente tem com a nossa família, com compromisso social, ético, moral, no decorrer da nossa vida, onde a gente passa. Mas aqui a gente acolhe e abraça mesmo com muita maternidade mesmo. Eu costumo até falar que Fortaleza era órfã, né, de primeira-dama, e agora nós temos a Cristiane Leitão, e precisa realmente desse olhar materno mesmo, tanto as cidades como os estados, né, no nosso país, nosso Brasil, e é isso que a gente faz, a gente traz esse olhar realmente de mulher, que é esse programa aqui, Thaís, para a gente poder, com essa sensibilidade, poder atingir realmente o que as pessoas realmente precisam. E a Lia falou uma coisa muito certa, né, aqui, né, que estávamos sem primeira-dama aqui no município. Então, Cristiane assumiu esse papel aí tem alguns meses, tem muito que compartilhar aqui com a gente. Então, como é que é para você, Cristiane? O que significa ser primeira-dama em 2025 e como conciliar essa responsabilidade, essa expectativa? É uma missão, Uhum. né? Mas, assim, uma missão que me traz muita felicidade. Como tão bem falou a nossa primeira-dama, Lia, uma amiga que eu tenho. Quando a gente assume um papel, né, de abraçar o cuidado, abraçar esse papel da maternidade enquanto primeira-dama de todos os fortalezenses, a gente coloca mesmo a mão na massa, a gente quer realmente executar esse papel do cuidado, principalmente, levando o social e principalmente a oportunidade para muitos que estão lá na ponta e que precisam desse olhar. Eu sempre fui uma mulher muito dinâmica, né? Tenho 3 filhos, 2 netos, mas nesse meu caminhar, eu sempre fui uma mulher que focava muito o profissional. Então, eu tenho um caminho dentro, né, da Cristiane profissional de muitas experiências. E quando eu falo de missão, eu trago toda essa experiência, principalmente na área corporativa, para trazer esse cuidado para com as pessoas. Então, eu acredito que é uma missão que foi me dada, que eu estou fazendo uma construção, né, de olhar mesmo para as pessoas e trazer toda essa experiência que eu tenho para fazer um trabalho de qualidade, de competência, principalmente de eficiência para todas as pessoas. E olha, eu, assim, acho muito incrível a coisa dos temas também que as primeiras damas abraçam, que vocês abraçam quando chegam na gestão pública. Sim. Porque eu imagino que dá vontade de você sair tentando cuidar de tudo no mundo, como a gente faz em casa. Exatamente, né? como Você mulher, ali, né? E agora vou começar perguntando aqui para a Lia. Tem essa escolha pelo combate à fome, que especialmente quando o governador Elmano de Freitas foi eleito, era um cenário muito dramático. A gente ainda tem muito a resolver nessa área. Havia uma urgência muito grande. Sim. Agora, também não era como se fosse a primeira temática que se imaginava que a primeira-dama entraria. Sim. E eu gostaria de saber, Lia, por que a escolha do combate à fome para ser, assim, eu acho que o carro-chefe da sua atuação, se posso dizer assim, e como tem sido, o que mais tem lhe tocado ou lhe chamado a atenção nesses anos já que você se dedica ao combate à fome no Ceará? Primeiramente, você que lê e escreve também, sabe que a gente deu muitas entrevistas em 2022, onde a gente tem compromisso com os idosos aqui no estado do Ceará. E quando a gente foi convidada pelo governador Elmano para articular essa ação, eu disse, eu topo. Mas eu topo porque eu sei que eu vou contemplar todos os idosos e idosas do estado do Ceará, que muitas vezes têm o seu benefício comprometido para alimentar seus netos, seus filhos, uma família imensa numa casa com aquele único benefício. E assim, a gente veio se inspirando num programa que a gente pudesse chegar com uma política específica, mas o cenário do Estado foi se favorecendo para essa política de idosos, onde a gente teve uma nova secretaria específica de direitos humanos, onde a política foi para lá, a nossa secretária lá está atuando muito bem, e a gente veio, então, com uma problemática que abrangia, sim, esse público, mas que a gente poderia fazer muito mais. E abranger então, todos os públicos, né? Acho que veio, você falou, assim, então,
casar, eu digo muito, o programa Ceará Sem Fome, quando a gente chega nesses espaços, ou então a gente contempla mulheres, muitas delas que se encontram realmente em condições muito difíceis e que estão relacionadas ou numa baixa renda, ou porque ela está cuidando de um idoso, por falta de opção para trabalhar, a Cristiane sabe como é que é a vida delas, ou porque elas também têm, como eu falei, esse benefício e não conseguem contemplar, pagar todas as suas despesas e contemplar a alimentação da sua família. Então, a escolha, na verdade, é difícil. É cuidar, realmente a gente quer cuidar de tudo. Se a gente se deixar, eu acho que a gente fica sendo muito secretária. Mas olha, um olhar tão especial, porque é um olhar diferenciado, Jéssica. Nós somos muito de rua, nós primeira-damas. Pra você ter ideia, o gabinete da primeira-dama do estado do Ceará fica na praça, a diferença. Então eu chego, se porventura não tiver um salário da pessoa que cuida do jardim, pago, ele me aborda. Se eu não tiver, então eu sou totalmente de rua, fora que toda semana também eu estou numa periferia do estado. Então, a gente traz esse olhar da realidade também. Claro que o nosso secretariado tem isso. Então, é aquele cuidado, aquele dia a dia da mãe. Nós temos o pai lá presente, né? Ele chega do trabalho, a mãe também chega, mas a mãe, ela dedica um tempinho a mais, né? De uma qualidade, de sentar, de ficar com o filho, de acompanhar a Cristiane, que já está nos netos, também tem essa dedicação. E, assim, é ser primeira-dama e acolher tudo. A gente cuida do Ceará Sem Fome. Mas acaba que ele é um programa que contempla todas as áreas, você imaginar. Até porque como que você vai fazer funcionar a saúde, como que você vai fazer Isso. funcionar a educação e Isso. infraestrutura se a população não está comendo? Isso, Exatamente. é a base, né? A base da pirâmide. Então, a gente faz com muito prazer, como eu disse no início, mas também pensando no todo, sempre no todo. Nunca a gente tá só tá aqui com espaço de geração na cabeça, ela tá pensando no todo. Que é isso, é ser primeira-dama. Falar um pouquinho É sobre a tua isso. trajetória também, Cristiane. É. Você, apesar de ter assumido há pouco tempo, né, Uhum. relativamente pouco tempo, já é veterana com essa função de primeira-dama, porque já foi primeira-dama na Assembleia Isso. Legislativa, né? Uhum. E aí, por lá, você desenvolveu algumas iniciativas Uhum. muito importantes. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre essa tua trajetória que une saúde, mediação e também inclusão social. Você tem um olhar muito diferenciado para as pessoas com deficiência, né? É. E aí, eu queria saber como essas experiências anteriores te ajudam a moldar e até mesmo a pensar e executar projetos sociais na Prefeitura de Fortaleza. Você está, inclusive, com um projeto super legal, encabeçando aí o Espaço Girassol e outros mais que eu queria que você compartilhasse com a gente. Sim, essa experiência que eu trago, eu acho que foi desde a construção, né, da teoria, né, da questão educacional, porque eu me formo em fonoaudiologia, né, faço mestrado em gestão e saúde, faço uma pós-graduação na parte de mediação e gestão de conflitos, faço outra na parte sistêmica e faço outra na parte da responsabilidade social. Eita, muita coisa. Então, assim, né, esse aprendizado, esse todo aprender, né, da minha vida, a nível de profissional e de tanto estudo, me fez, né, eu ter uma visão mais ampliada, principalmente na parte da saúde, da inclusão e da mediação. Se a gente olha dentro de um contexto público, né, vamos lá, dentro de uma gestão pública, esses 3 eixos, né, que você tem, que dialogar com as pessoas, então você tem que saber mediar, né, todos os desafios, os conflitos que a gente tem no dia a dia e principalmente dentro do social com as pessoas em vulnerabilidade, então a gente tem que ter, né, esse manejo de enfrentar essas situações. A gente tem que olhar a questão da saúde, como é que elas estão, né, como essa saúde está sendo gerida, principalmente nos espaços sociais e de vulnerabilidade, e a gente olha a questão da responsabilidade social que todos nós, enquanto cidadão, enquanto pessoa, a gente tem que ter para com as pessoas. Então, com essa trajetória, a gente consegue desenvolver bons projetos. E daí, quando o Evandro foi, né, presidente da Assembleia Legislativa, a gente teve a oportunidade de implantar dentro de um parlamento uma gestão sistêmica, olhando para as pessoas, transformando o parlamento aberto. E um dos pontos que nos ajudou demais foi a implantação das ODS, que são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
preconizado pela ONU, em que a gente olha a amplitude de todo o cenário público, de todo o cenário dentro da nossa sociedade, que a gente precisa focar na igualdade de gênero, na educação de qualidade, na saúde, no bem-estar, né? Na cultura de paz, que foi algo que foi implantado dentro da Assembleia Legislativa, que nós conseguimos a chancela da Unesco para ser um parlamento cheio de cultura de paz. Então, toda essa experiência que nós colocamos dentro da Assembleia, nós estamos trazendo para o município, né? Um dos projetos mais eficazes foi o CIAD, que é o Centro Inclusivo de Atendimento, né, para o Desenvolvimento Infantil, que nós colocamos também dentro do parlamento e que se transforma, né, numa nova roupagem para o município com o Espaço Girassol, que é justamente um foco para a inclusão. A gente precisa incluir todas as pessoas em todos os espaços. Então, se aquela pessoa tem uma deficiência, por que ela não pode participar, né, de todos os espaços? Por que ela não pode, né, ter uma educação de qualidade para ter autonomia com sua vida profissional? Então, é esse trabalho que nós estamos, né, trazendo para o nosso município de Fortaleza, para a gente trabalhar inclusão, trabalhar saúde, trabalhar primeira infância, né, que também chegou isso no meu colo, e eu considero isso como um presente, porque na hora que a gente trabalha a primeira infância, a gente gera oportunidade para a geração futura, e a gente precisa olhar muito. Foi um dado muito preocupante, né, ao receber a nossa Fortaleza, e nós fechamos um diagnóstico onde a vulnerabilidade, né, extrema, ou seja, a pobreza extrema, está justamente com os dependentes, né, com os pais, onde os dependentes são crianças de 0 a 6 anos. Olha só. Então, é algo muito preocupante, tá? É algo que realmente levou Fortaleza para uma categoria, vamos dizer, de negligenciar, né, as nossas crianças e os nossos irmãos fortalezenses. Então, a gente não pode, né, deixar que isso aconteça, que isso avance. Daí, assim, o papel da primeira-dama ao olhar para o social, ao olhar para a inclusão, eu acredito que eu tenho uma missão nas mãos que eu tenho que correr. Já tem previsão para o Espaço Girassol? Já sim. Entrar Nós em já atividade? nós iniciamos 2 reformas que eu acho que vai ser um ícone na nossa cidade, que foi a revitalização da Cidade da Criança, né, o nosso Parque das Crianças. A minha geração participou muito do Parque das Crianças, que era o lazer, onde na época nós tínhamos. Inclusive, o gabinete da primeira-dama, né, vai ser lá dentro da Cidade da Criança, e lá vai ser um grande equipamento da primeira infância, com muitas atrações, com uma rede brincante para trabalhar o desenvolvimento infantil, com a leitura na praça, ou seja, vão ser muitos projetos que a gente vai dar oportunidade para que as nossas crianças tenham de volta o cuidado, o acolhimento, o desenvolvimento através do brincar. E nós temos uma dupla que as pessoas costumam dizer, Lia, tu tem que mostrar o que tu faz no dia a dia, porque vocês não só vão para a agenda. Eu acho que as pessoas pensam, primeiro, que a gente é remunerada, a gente não é. Quero dizer Isso, que não é um cargo eletivo. é um cargo voluntário, e voluntário, a gente participa mesmo da elaboração. Isso. Então, a gente reúne, a gente elabora, a gente pensa. Então, como ela falou da trajetória, né? A gente também tem 20 anos de Prefeitura de Fortaleza. Eu sou administradora, então tem um fator executivo assim, muito forte mesmo. E quando a política vem na nossa mão, ela tem que acontecer. E a gente não caminha, e ela vem a experiência de privado, né? Um pouco da experiência da Assembleia. Eu toda no serviço público, mas eu nunca, até aqui, Jéssica e Thaís, caminhei num tempo de uma burocracia criada por um serviço público. Nunca. É algo que eu sinto muito, sabe? É o diferencial, é você não caminhar assim, mas é possível.
Não é o que eu sinto Mas muito. trava, Por exemplo, eu vim da às vezes. iniciativa privada. Tem muita Eu entrei no diferença. público quando o Evandro assumiu a Assembleia Legislativa e pediu para eu colaborar com a gestão de saúde, porque ia implantar um prédio, que esse prédio é chamado Prédio Cidadão, com vários serviços. E aí ele me perguntou, Cristiane, tu consegue me ajudar dentro dessa implantação, né, dessa reformulação do Departamento de Saúde? Eu digo sim, mas com a condição, a gente implantar também um comitê de responsabilidade social, né, que eu tinha, né, essa vontade de rodar dentro da gestão pública, dentro de um equipamento público, os objetivos de desenvolvimento sustentável. Eu tive a oportunidade, eu disse, não, então tudo bem. Então, vamos fazer o parlamento, que ele seja realmente a casa do povo, um parlamento aberto. Só que isso daí, quando eu trago, né, para a gestão pública, para a gestão municipal, eu que venho da iniciativa privada, eu passei quase 20 anos no Grupo M. Dias Branco, né? Então, assim, eu tive uma formação lá dentro, né, para a gente construir algo através de indicadores, metas, auditorias, né? Então, assim, e tudo de maneira muito organizada e imediata. A gente tinha que entregar o resultado. E no setor público eu ficava, meu Deus, mas isso demora A demais. gente que faz é o nosso outro próprio ritmo. controle e fazendo, mostrar resultados, Então, né? assim, a gente às vezes assim, É. esbarra na burocracia, que eu Verdade. sei que tem que ter, claro. A Mas gente é tem que, possível né, fazer a de gente tem forma que, célere, a né? gente tem que realmente respeitar, né? Tem muitas leis Esse por tempo, trás, né, muito da- tempo. Sim. Mas assim, eu quero inclusive, correr e às vezes a gente não consegue. isso me chamou a atenção, assim, duas coisas. A primeira, que eu tinha até colocado aqui numa pergunta, mas eu acho que a Cristina acabou respondendo no decorrer da fala dela. Sim. Porque teve uma aspa sua que me chamou bastante atenção nas redes, que era o seguinte, abre aspas, cuidar da primeira infância e da inclusão em nossa cidade é a minha principal missão. Isso. E aí, inclusive, ouvindo você falar desses dados, dos indicadores em relação à primeira infância, fico muito triste, porque Fortaleza já se colocou no país como referência de políticas, foi perdendo isso, que eu acho que é uma coisa muito importante, que às vezes as pessoas esquecem, que na política tem que ter pessoas lutando para que as coisas continuem garantidas. Porque a gente perde Sim. também direitos, Mas né? é importante, Jéssica, eu dar só essa explicação. Realmente, Fortaleza é referência porque ela instituiu a política da Sim. primeira infância, né? Então, assim, foi a primeira capital do no país que teve essa política, que realmente avançou muito, tá? Mas hoje a gente tem que olhar, né, que ver Sim. que nós tivemos, infelizmente, uma gestão municipal de 4 anos, tá? Atrás, né, passada, que realmente negligenciou essas ações, né? É como E a, a é como gente a vem- Lia colocou, né? Hoje nós temos uma primeira-dama que abraça, porque nós passamos 4 anos sem Óbvio. esse Sem essa olhar, atenção, aí você vê, É, né, como sem esse traz olhar esse maternal, prejuízo. né? E aí Traz. vem aquela coisa que é do diálogo, da parceria, Isso. né? Nesse tempo já desses meses, já tem iniciativas conjuntas. Eu vi até recentemente ambas indo fazer a visita lá na Cidade Mais Infância. Sim. Como é que está sendo construído ou reconstruído esse diálogo de capital e Estado para poder estabelecer políticas públicas não só da primeira infância, mas de outras áreas? Bem, primeiro assim, no início, né, da gestão, a Lia foi uma força para mim, porque ela já estava rodando um projeto, um programa, né, de excelência, que o Ceará Sem Fome é um programa de excelência. Ela, como líder desse programa, eu sempre elogio ela em público, porque realmente ela fez a coisa acontecer e roda com maestria, roda com eficiência. Então, logo quando a gente assume, Lia, vamos conversar, me oriente, e ela foi uma pessoa que me deu a mão, e nós estamos construindo uma gestão realmente muito conectada, né? Estado e município agora juntos, além de ter o apoio do governo federal nos auxiliando, com certeza nós estamos conseguindo rodar de maneira mais eficiente. Daí, quando a Thaís me pergunta, e o Espaço Girassol já está sendo organizado? Sim, a gente já está inaugurando o primeiro centro de diagnóstico, porque o Espaço Girassol
ele vai ter um centro de diagnóstico e 12 unidades em cada regional para a questão do atendimento, né, com os 3 eixos: saúde, educação e assistência social, que é a rede de apoio para as famílias. Então, o centro de diagnóstico, por esse apoio que o Estado está, né, que o Estado está nos dando, e também o governo federal, a gente já está reformando o centro de diagnóstico. Perfeito. É mais fácil caminhar quando tem essa parceria, realmente, mas quero dizer assim, deixar claro também que o governo do estado do Ceará atuou desde 2023 e também nos últimos anos do governo Camilo e Isolda, efetivamente na cidade de Fortaleza. Mas a soma dos trabalhos do executivo municipal com o executivo estadual é que dá um resultado importante para a nossa população. Quando isso não caminha na mesma velocidade, digamos assim, há um prejuízo realmente da política. É tanto que a gente teve que implementar aqui em Fortaleza, hoje são 1.300 cozinhas, Ceará Sem Fome, 130 mil pessoas, só que em Fortaleza são quase 40 mil pessoas por dia se alimentando, e ainda vamos ampliar para mais 10 mil pessoas já no próximo mês nessa rede de alimentação, porque a gente ainda precisa estar com essa ação imediata, como também os cartões Ceará Sem Fome, que são para mulheres, chefes de família, que têm crianças nessas famílias. Mas as crianças não estão nas creches, não estão nas escolas, mas muitas vezes ainda é uma questão que ainda estamos conversando muito estreitamente, conversas importantes, para que a gente possa planejar como a gente realmente universalizar essa educação infantil na cidade de Fortaleza, que é uma cidade extremamente populosa e que precisa cada vez mais ter um olhar realmente muito focalizado nessas pessoas, nessas crianças, principalmente famílias em vulnerabilidade. Perfeito. Eu queria fazer agora uma reflexão para as nossas convidadas, já que Sim. a essência desse podcast é muito falar sobre esse nosso papel de sermos mulheres, né? E aí a pergunta é a seguinte: ser mulher nesse espaço politizado é bastante desafiador, né? Um espaço pouco ocupado por mulheres. E a pergunta que eu quero saber de vocês é: quais desafios, obstáculos que vocês enfrentaram ou ainda enfrentam por serem mulheres nesse meio, e também como vocês se fortalecem para seguir em frente? Se há, inclusive, situações de machismo nesse aspecto, nesse universo, o que vocês podem compartilhar com a gente nesse sentido? Há bastante. Eu estou um pouquinho mais de meses, né? Para dizer Já tem uma anos. trajetória maior aí como anos. primeira-dama. Vou falar aqui, Thaís, um exemplo muito prático, desde uma atividade externa, onde você vai caminhando, quando você vai caminhando ao lado das pessoas, de repente você leva tanta cotovelada, quando você vê nós bem afastados, é porque a gente está se protegendo. Porque os próprios homens que têm seus cargos e querem também caminhar juntos naquele processo, naquele espaço, eles competem de uma forma, né, que acaba usando da força, e a gente não quer lesionar, né, a nossa frente, que a gente precisa resguardar, e a gente realmente passa, primeira coisa, passa por isso. E segundo, muitas e muitas vezes nós passamos por muita dificuldade em acessar certas, digamos, expressar e acessar certas opiniões e ter elas, na verdade, aceitas de uma forma se fosse diferente. A mesma ideia falada por homens, muitas vezes, ela é muito mais, digamos, publicizada, ou ela caminha com mais facilidade que quando você chega com aquele projeto. É como você caminhasse muito, cansasse mais tempo para poder realizar aquele trabalho. É outra sensação que a gente tem. E uma terceira colocação que eu faço, ser mulher nesse espaço, é que muitas vezes a gente sai, recentemente a gente teve que sair de um jantar porque eu tinha que render a babá, que tinha que ir para casa cuidar dos seus 3 filhos. Então, a gente sai mesmo para fazer isso. E que acontece com qualquer mulher, em qualquer função, em qualquer área, né? Em qualquer espaço, em qualquer área. Como para Não pegar é porque a primeira filho, dama que é diferente, então, né? E é com muito prazer que eu faço isso. A gente dialoga muito. Eu tenho uma filha, a Maria Beatriz, de 6 anos. A gente dialoga muito sobre os tempos, os horários, mas esse realmente tem sido ser mulher nesse espaço e ocupando essa outra função que requer também muitos eventos noturnos, muitas vezes, mas também requer muito trabalho sábado e domingo também, para as coisas dar certo. Quantas vezes
Cristiane tá em reunião, sábado, domingo, depois que ela assumiu. Cristiane, é intenso mesmo, calma, é intenso. Porque eu sei que ela vem do privado, na Assembleia também. É intenso, gente, é muito o intenso ser executivo é mulher, intenso, ocupando o que a gente ocupa, o espaço que a gente ocupa. É muito trabalho, tendo que conciliar, também administrando tudo que acontece em casa, de compras. Então, são esses 3 pontos, assim, que eu É coloco. legal a gente ficar sabendo um pouco Não, disso, isso né? tem que ser falado sempre. Que às vezes porque os holofotes É. vão muito pro trabalho dos maridos de vocês. Às e vezes a política é trabalho... feita por É eles. por eles, Então, exatamente. geralmente não são eles que vão sair para render a babá. A gente sabe, a gente precisa colocar isso na mesa porque isso afasta muitas outras mulheres. Mulheres, inclusive, que às vezes têm um interesse político, uma vocação, mas não têm a condição nem de pagar babá. Então, assim, Exatamente. não Não, vão é poder estar na isso. reunião do É. partido à noite. É isso. Não vão Não poder estar no levam. A evento. gente leva, né? Como a gente sai também com os chaveirinhos, que a gente chama, né? Que hoje é conhecido como casca de bala, né? O mais moderno. E, Cristiane, como tem sido? Não, é sempre desafiante, né? A mulher, eu acredito, não só na política, mas em todos os espaços de poder, a mulher ainda é muito blindada, né? Às vezes, assim, a gente pode ver até no mundo corporativo os salários, né, das mulheres, muitas vezes, é bem abaixo, né, dos homens. E eu acho que isso não acontece só na política, não. Eu acho que a mulher tem que ter o seu papel de romper essa bolha, né? De mostrar mesmo a sua competência em todos esses espaços. Na política, a gente tem os desafios, né? Porque além do machismo, né? Que realmente ele está presente, a gente ainda tem as questões partidárias, né? Dos partidos que também, né? A gente encontra muitos desafios. Mas eu acredito que a mulher, né? Ela se colocando, né? De maneira correta, sabe? E colocando mesmo, tipo assim, eu quero a minha presença aqui, eu faço a coisa diferente, eu tenho a competência de fazer e acontecer. Eu acredito que a sociedade ela vai abrindo esse espaço. Nós precisamos fazer isso com urgência, né? Quem conhece de perto. De as verdade. mulheres também se unirem, Sim. sabe, Li, em relação a isso. Como eu não entendo, né, como nós temos o número de eleitores, a maior parte são mulheres, a gente sabe, em torno de 52%, 53%, quase 53% são mulheres. Então, por que é tão difícil a mulher chegar, né, na política, dentro ao espaço de poder, né, a se candidatar, a se realmente se eleger? Então, eu acho que está faltando também essa unidade de mulher acreditar na competência de outra mulher. Mas revelo que é muito mais fácil estar onde a gente está em 2025, porque muitas outras mulheres, aí eu quero honrar todas elas que passaram antes de nós, que sofreram muito machismo, morreram por nós, inclusive, em lutas, né? Recentemente, a gente volta há pouco tempo. Sim. A gente faz faculdade sem pedir permissão ao marido há pouco tempo, Sim. gente. Então, em honra a essas mulheres também, que eu quero dizer também que com todas as dificuldades que a gente vive hoje, que eu falei só das dificuldades, mas que a gente hoje também vive um momento de muita liberdade. Muita liberdade, tranquilidade também para exercer esse papel. Inclusive para essa atuação Isso. direta na gestão pública, Sim. com esse respeito à figura da primeira-dama, com alguém que tem uma atuação na gestão. Sim, Né? E eu também quero aqui registrar todas as outras não são 183 primeiras damas, mas nós temos mulheres incríveis nesses municípios, ao lado de prefeitos, que fazem um trabalho, normalmente assumem assistência social dos municípios, que fazem um trabalho incrível também, e faz esse estado do Ceará ter realmente uma maternidade, um olhar para todas essas famílias em vulnerabilidade nesses municípios. E que é uma atuação que muitas vezes é silenciosa, acontece ali nos bastidores, mas que tem uma extrema importância, que é estratégica a atuação de vocês. Por isso a importância de abrir um espaço como esse, para a gente conhecer melhor vocês. E eu acho que vocês, cada uma nas suas áreas, vocês estão fazendo isso, estão buscando estar mais perto da população. A Cristiane, inclusive, tem um trabalho muito legal, que é o Café com Primeira-Dama, não é isso? Café com fé. Café com fé. É isso? O nome do café com Primeira-Dama. É café, o nome do café é Café com Fé, né? Olha. Que nós estamos indo
na periferia, Uhum. né? Justamente assim, nas comunidades bem periféricas, bem vulneráveis, e a gente reúne aquelas mulheres e faz um café, um bate-papo. E está sendo assim tão tocante para mim, porque eu chego nesse café, ali o café com aquele pão gostoso, mas elas querem a escuta. Então, na hora, elas olham assim, meu Deus, a primeira-dama veio mesmo? A gente nunca recebeu nenhuma primeira-dama aqui. Você vai tomar café com a gente? Eu digo sim, né? A maioria são mulheres, né? Tem homens também participando, mas a maioria são mulheres. E elas sentam, elas querem a escuta, elas querem dar a palavra delas, elas querem ser escutadas, abraçadas, acolhidas. Então, são mulheres que a gente, né, no diálogo, na conversa, a gente vê que tem talentos ali, sabe? Que são forças de trabalho, que elas querem se apresentar, que elas querem falar, que elas querem ser ouvidas. Isso é muito gratificante. E que Eu acho que eu estou ajuda, né, na aprendendo mais do construção, que Do que o é. contrário, né? Isso. E aí a gente fala muito. Ajuda na construção da política. Como assim? Eu falo muito sobre o sistêmico, a questão do pertencimento é de grande valia, né? A questão da hierarquia, que, como a Lia falou tão bem, atrás da gente, a gente tem, né, uma árvore genealógica de tanta força, de tanto poder, que impulsiona a gente para fazer o que a gente precisa fazer, a nossa missão. E a gente fala do equilíbrio de dar e receber, que a gente não pode só dar, a gente também tem que receber. E a gente não pode só receber, a gente tem que dar a nossa contrapartida. Essa Seja deveria com ser a base trabalho. de tudo, inclusive da Isso, política. exato. Sim, Seja com trabalho, sabe? Seja com o afeto. A gente tem que dar algo para as pessoas. Eu acho que o papel da política, eu sempre falo isso. Não faça só política, faça gestão, né? Use essas 3 leis do amor, que é o pertencimento, a ordem e o equilíbrio de dar e receber. Se você aplicar isso na sua gestão, a política vem. Mas se você aplicar só a política, muitas vezes a gestão falta. E aí quem está lá na ponta não consegue receber. Pois Né? é. Então a gente Agora, tem que contextualizar tudo isso. E a Lia falou uma coisa que é essa conta, né? Nós Hum. temos quase 180 aí, primeiras damas, mas eu acho que a gente está precisando de uns primeiros cavalheiros. Oh, Sim. Não precisa de mais Temos mulheres uns nos cargos 17, oficiais, eu né? acho, Tem que gente. aumentar esses primeiros É. cavalheiros. Aí eu gostaria de saber o seguinte, para as duas, se há planos de disputarem cargos eletivos mesmo, entrarem nessa política partidária. Cristiane, eu sei que é filiada, inclusive também, mas temos eleição batendo na porta já próximo ano. Eu não posso deixar essa pergunta passar. A Jéssica tá doida pra uma manchete, viu? Ó, Dos meus espectadores no Ponto Poder. Bem, hoje eu acho que eu até já apresentei para vocês, né, o Evandro, né, que é o prefeito da nossa cidade. Eu considero ele um homem muito diferenciado, porque é tanto assim que em todos os lugares que ele vai, ele sempre olha para mim e diz: venha comigo, me dê essa força. Como ele fez na Assembleia: ó, estou precisando de você, vamos junto comigo fazer um parlamento aberto, fazer uma gestão sistêmica. Eu digo: na hora, Evandro. Então, assim, nós somos muito, a gente tem essa parceria, né? Eu e ele. Então, assim, hoje, atualmente, ele precisa dessa minha força como gestora, né? Dentro da gestão, eu estou com muitas tarefas e com muitos desafios, né? Não, eu estou responsável pela questão da inclusão, que é a pessoa com deficiência, com a primeira infância, com os objetivos de desenvolvimento sustentável, que ele disse: olha, eu quero que, do mesmo jeito que nós rodamos, né, a questão da Agenda 2030, a gente precisa rodar essa agenda também no município. E então é uma tarefa onde a gente tem que aplicar isso em todas as secretarias do município. Então não é uma tarefa pequena, não. Né? Então, assim, eu acho que hoje ele precisa muito, né, da questão de eu, Cristiane, enquanto primeira-dama, enquanto gestora. Então, eu acho que eu não vou ter tempo para a questão da candidatura. Não é um sim, Eu tenho não. bem pouquinho, eu tenho bem pouquinho tempo no meu dia. Todos me perguntam quantas horas tem o meu dia, Jéssica. Então, inclusive, gente, é prometido, né? Esse é o momento. Quem quiser pegar o seu papel e a sua caneta, vamos lá. Então, gente, para ser candidata, não há tempo, entenda.
A gente, além de ser primeira-dama, a gente é mãe, a gente também é estudante de medicina. E ser estudante de medicina é estudar o dia todo, todos os dias, de domingo a domingo. E meus colegas me perguntam muito, Lia, como é que tu dá conta? Às vezes até olha meu aplicativo lá da minha faculdade, conta como é que tá a minha frequência, porque tá na agulha lá para perder disciplina por frequência, um jovem, digamos assim, né, estudante profissional, e eu estou lá com minha frequência em dia, minhas notas, e aí, como é que a gente faz? Quanto menos tempo, Jéssica, a gente tem, mais qualidade a gente dá ao que a gente faz. E aí, então eu reservo meu dia, pelo menos 2, 3 vezes na semana para uma atividade física, e aí minha atividade física é nadar. E eu nado nesse mar lindo e maravilhoso dessa nossa cidade, Fortaleza. Ou então correr também, ou então uma musculaçãozinha rápida. Tem que ser rápida, mas eu faço, tá? Tudo rápido. No caso, o governo, a gente hoje, no caso, às segundas e quartas-feiras, nesse semestre, a gente tem tempo de estudo, a gente realiza reuniões. No horário do almoço, a gente faz atividades de visitas às comunidades. No caso, não dá para ser café. É almoço. Ela toma café e eu almoço com as mulheres. Né? Gente, olha, eu digo, é muito. No almoço eu vou com ela. A gente tem um trabalho, não só no governo do estado, mas a gente tem como pactuante a prefeitura, a gente tem a iniciativa privada, a gente tem os tribunais, as câmaras legislativas, a Assembleia, governo federal. E quando a gente está com esses pactuantes, sociedade civil em geral, movimentos sociais, sindicatos, a gente diz, quando vocês acordarem triste, é normal, inerente do ser humano, a gente ter alguma dificuldade, então não está bem naquele dia, vá a uma cozinha Ceará Sem Fome. Você sai renovado. Então, eu me renovo nas cozinhas Ceará Sem Fome, ouvindo depoimentos, mulheres, Jéssica, Thaís, que se encontravam em depressão e assumiram a cozinha, que não assumir a cozinha, só para ter ideia, a gente não leva a cozinha até as pessoas, a cozinha chega até o governo do estado, eu quero ser cozinha através da entidade, e elas vão ter, sabe o quê? Trabalho de segunda a sexta, de produzir 100 refeições. E elas dizerem para mim que essa cozinha fez com que elas se curassem da depressão, a gente une, sabe? A alegria de a gente poder ir através do estado, chegar com aqueles insumos, com ajuda de custo para elas, mas principalmente em vê-la ocupada, tendo um propósito de vida, ajudando a comunidade, e isso aí faz com que o nosso tempo aumente mais ainda naquele dia. Eu saio desse almoço, dessa visita... Recarregada. Mulheres inspirando mulheres, é por isso que né? eu chamo ela de primeiríssima. Quando ela chega, eu digo, a primeiríssima tem que chegar. Porque ela é essa mulher aí que leva... Eu sou um pouco acelerada, faço até controle da tireoide. O tom de voz dela, as duas tão serenas. Não, mas eu faço várias porque coisas. Assim, eu No dia, só aqui, viu, gente? Tá. E aí a gente volta para a sala de aula, ou então vai fazer uma atividade prática da faculdade e segue para casa. Aí em casa tem uma linda, eu sempre chego em casa e digo, tem criança em casa? E tá lá ela, sou eu, mamãe, tô aqui brincando. Vou sentar no chão para brincar. Aí isso também tem que ser com qualidade. E aí eu digo para as mamães, porque eu não tenho tempo de ficar com meu filho, só no final de semana, não precisa esperar o final de semana, basta ter 1 hora e meia de qualidade com seu filho, aquilo ali vai ficar pro resto da vida na memória dela. Eu já cansei só de escutar essa rotina. Terminou isso, vamos para banho, vamos agora dormir. Nós vamos rezar juntas, não podemos ler livros e vamos dormir. Aí, nesse momento, ela tem que ela não escute. Eu tenho que colocar até camisola, já está isso, tudo, simular que eu vou dormir, mas que nada, eu vou começar meu dia. Ou vou fazer atividade física, um pouquinho, aí vou estudar até 2 horas da manhã todo dia e com 6 horas estou de pé para começar tudo de novo. E aí, tá em qual semestre de medicina? Já estamos no 7º semestre, no 4º ano acadêmico, gente. Já se forma. Especialidade vai querer seguir? Olha, a curiosa aqui perguntando. Geriatria. Incrível, precisamos muito fortalecer essa área no nosso estado. Amo. Estagiei esse semestre no lá Torres de Melo, foi incrível. E Deus legal. me deu um sinal quando eu cheguei lá. Cris, assim que eu cheguei também lá... Você completa aqui, Lia, e você disse, não, vou fazer geriatria, mas principalmente com aquelas pessoas dentro da saúde pública, dentro da saúde coletiva, que eu acho muito bacana esse papel da medicina Lia, da família e comunidade. Né? A medicina da família, porque assim, é ir realmente para aquelas pessoas
que não tem a condição de pagar aquele geriatra, que muitas vezes não encontra, né, nos postos de saúde. Então, assim, por isso que eu estou completando sim, sua fala aí, Não, se porque perguntar, eu é médica sempre... dos que mais, É, dos baixa renda mesmo. Essa é a minha exatamente. vocação, não é? A medicina aqui, gente, é realização profissional. Quando o professor pergunta o que você está fazendo aqui, todo professor pergunta. Eu sou mais velho que às vezes que os professores, Cristina. Aí eu estou aqui estou realizando um projeto de vida. É por Então, isso que eu chamo ela de primeiríssima, Primeiríssima. entendeu? Agora, a Lia nada para desopilar. Quero saber qual o hobby da Cristiane. Quem é a Cristiane, fora ali Sim. da correria da vida pública? O que é que a Cristiane gosta de fazer? O que ela come? Era aquele negócio do Globo Repórter, né? O que ela faz? O que ela come? gosto de tomar café com as... O café ela já sei que gosta, com adoro. pãozinho. Não, e a minha principal refeição realmente é o café. Eu amo degustar. E a questão, assim, né, do lazer, né, do cuidar, né, da Cristiane, cuidar de mim. Também amo nadar, né? Foi algo que nós descobrimos juntos, eu e o Evandro, né? Na pandemia foi a natação. Eu já nadava, mas ele não. E aí ele se encantou também pela natação e a gente começou a nadar no mar. Mas, infelizmente, tive que parar. Isso já está com 1 ano e meio que eu tive que parar, que eu tive um CA de pele. E aí o médico me proibiu e aí eu fui para a musculação. Então, hoje eu faço musculação não com tanta alegria, porque eu gosto mesmo de estar dentro do mar, sentindo aquela energia positiva, olhando assim, que a gente nada até, né, o limite lá, mas a gente vê aquela cidade linda, que a nossa cidade é linda, Fortaleza, né? Lá dentro, assim, eu faço minhas orações, né? Eu acredito muito na força do maior, né? Na força de Deus, né? De Nossa Senhora, e ali assim a gente se renova realmente. Então é algo que o Evandro continua, né? É o momento que realmente ele desopila. Então, assim, quando ele está muito estressado, ele olha para mim e diz: eu vou nadar. Porque ali é onde a gente encontra, né? Principalmente a força de Deus, que ele que criou tudo, A né? força da água, né? É a força da água. E tem né? os netinhos também. Ah, sim. Ah. E o meu lazer, né? Eu sei que ela Curtindo, curte, né? faz semana de Curtindo, netinhos. né? O meu Luca, que hoje tem 7 anos, a minha Que Maitê, é meu também. que é muito amigo da filha da Lia, da Maria Beatriz, os dois assim são inseparáveis. E a minha netinha Maitê, que está com 1 mês de vida, mas assim, já está alegrando os nossos finais de semana, Vovó principalmente. Cristiane. A vovó Cristiane. Olha, como a gente entrou nessa seara até mais pessoal, tem uma coisa que é de uma curiosidade até desse aspecto, porque são relacionamentos que vêm de antes da política. O de ambas, né? E de repente a política joga a sua vida familiar também para a seara pública. Sim. Ainda mais nesses tempos de redes sociais, que todo mundo quer esperar ver um pouco da sua vida pessoal também. A rotina da sua família, se chegou o netinho, você tem essa, né, essa presença também de levar a sua vida para esse espaço. Eu gostaria de saber como é, porque não é óbvio que isso é agradável para todo mundo. Tem quem tem uma vida que é mais reclusa, mais fechada, mas as pessoas acho que cobram também. Mas enfim, como é que é isso? Eu vou começar perguntando para a Lia, primeiríssima, né, com a licença de poder usar o termo também. Como é que é essa mudança? Olha, na verdade, vou dizer, primeiro impacto que eu tive, Jéssica, foi nas redes sociais, que eu tinha, assim, só, acho que minhas irmãs, aquela coisa bem fechada, e aí ter que dizer o que eu estava fazendo. E a gente tenta administrar isso ainda, ponderando um pouco, mostrando um pouquinho também da nossa realidade, mas mais no corre mesmo, de que, para as pessoas também pensarem que tem alguém olhando por elas, sabe? Nesse mundo tão louco, depois de pandemia, de tanto egoísmo, mas não é mais nada do que isso. Eu sempre, assim, tento cuidar muito do que a gente está se apresentando e do que a gente realmente é. O que a gente realmente é, eu já externei aqui, porque realmente todos veem isso, esse dia a dia, e acredito até às vezes que eu tenha trancado minha faculdade, mas a gente faz. Mas sobre Maria Beatriz, ela é do mundo digital.
Por ela já teria uma conta, né, digital, por ela estaria apresentando, teria o celular, né? já teria o celular, É. por ela. Então, a gente que fica realmente cuidando da imagem da criança, tentando resguardá-la o máximo possível, e a gente trabalha para que a gente possa realmente mostrar mais ali a profissional mesmo, esse espaço, porque o pessoal realmente é muito, muito íntimo, mas que a gente compartilha com muita gente, né? E a gente tenta ser a Lia de sempre. Quem me conhece sabe que eu não gosto muito de protocolos. Ela perguntou que como me chamar Lia de Freitas, eu sou a Lia Gondim, realmente, né? Filha de Dona Glaucia, seu Zilmar, pessoas simples, e que a gente segue nesse governo quebrando vários protocolos também, sabe? Tentando ter um processo institucional, mas ao mesmo tempo mesmo mostrar que a gente pode, antes de tudo, ser um ser humano que tem realmente, como a Cristiane falou, né, uma trajetória, pessoas que a gente honra e que a gente traz de cultura, de educação, e a gente vai continuar sendo, nessa passagem que a gente está no governo, tudo é muito, muito rápido, Muito passa efêmero, muito né? rápido, mas eu me impactei muito, realmente, de estar saindo, estar num evento, e a pessoa, acho linda a sua filha, adoro quando sua filha aparece no seu Instagram. Então, aí eu disse, eita, como é que eu vou fazer? Porque a minha regra é não colocar minha filha. Então, gente, Maria Beatriz realmente é uma menina muito expressiva, linda, inteligente. Espero que a gente possa, assim, interagir muito pessoalmente. Quem sabe como ela quer ser ginasta, às vezes ela quer ser manicure, às vezes ela quer ser Faz que é parte dessa fase da cantora, ela vida. quer ser médica, várias coisas. Quem sabe vocês vão interagir com uma grande profissional que é a Maria aí no futuro, mas realmente a gente tenta segurar um pouco e administrar isso. Mas sabe que no dia a dia passa tão rápido que quando a gente viu, aconteceu aquela atividade, a gente se realizou porque conseguiu entregar aquela tarefa. A gente conseguiu ter, como eu falei, os depoimentos, ouvir esses depoimentos dessas pessoas. Eu costumo dizer que a gente tem um eixo com mais qualificação e renda. Semana passada eu fui na Lagoa Redonda entregar certificados de mulheres que fizeram cursos lá, a maioria mulheres. E eu dizendo, gente, eu quero encontrar vocês. Elas são beneficiárias da Cozinha Será Sem Fome daquela região. Eu quero encontrar vocês depois como cliente de vocês. Porque estava o Sebrae lá, né? Vamos ter 1.000 novos empreendimentos no estado, de mulheres que estavam em insegurança alimentar grave. Então, a gente já encontra mulheres. Você lembra que você foi a primeira pessoa que me entregou uma quentinha? Pois olha aqui que eu estou produzindo, vendendo. Eu não recebo mais quentinhas. Então, a gente deixa um pouco digamos, desse cuidado de se preocupar tanto com o lado pessoal, e a gente mergulha, Jéssica, de uma forma que a gente quer só sossega quando todo mundo realmente coloca uma meta. Acho que eu trabalho com metas. Quando todos e todas cearenses não estiverem em insegurança alimentar grave. É um propósito, você começa a mergulhar nisso e se motivar nisso, dormir e acordar pensando nisso. Não tem como isso tornar a sua vida pessoal e profissional, Acaba né? Tudo junto. tudo, Não, né? tudo junto. Eu vou deixar aqui um espaço para a Cristiane responder, depois a gente já vai encerrando o episódio, porque assim, a agenda de primeira-dama, agitada. é agitada, é cronometrada a participação aqui, a gente super entende, tá? Vamos lá, Cris. É bem corrida mesmo, Thaís, a nossa vida. E as mídias sociais, elas intensificam ainda mais, né? Então, às vezes, assim, eu até fico olhando o Instagram, quando a gente publica algo muito pessoal da gente, bomba, né? Como dizem. E quando a gente coloca mais, assim, a rotina do trabalho, não tanto. Então, eu acho que as pessoas realmente têm essa curiosidade de saber o que é que elas fazem, né? Como é que elas vivem, o que é que se come, né? O que é que se veste, o que é que ela faz, né? Na hora da folga. Mas é isso, nós temos vidas simples, né? Como todas as mulheres brasileiras, né? A gente tem muitas tarefas, a gente é mãe, a gente é vó, a gente é esposa, né? A gente tem os nossos filhos para a gente conversar, orientar. A gente tem que ser profissional para trazer a renda, para trazer o recurso financeiro para dentro de casa, né? A gente tem que limpar a casa, né? A gente tem que fazer as tarefas
domésticas, que eu até gosto, né? Não sei cozinhar, mas A gente adoro limpar. A gente divide, né? Que lá em adoro- casa se é, lava também. é, Se cozinha também. Não, o Evandro, a terapia dele é lavar a A gente tem louça. que Ele dividir. ajuda demais. Olha, quem é fica que essa dica cozinha? para os homens que não estão nos assistindo. Se inspirem no prefeito, ó. Ele Olha desopila aí. lavando os Não, pratos. Geralmente o Não. homem até gosta mais de O homem adora cozinhar. cozinhar, o homem é Isso, cozinhar. não, ele ajuda muito, né? O Evandro realmente assim, é uma pessoa que não deixa assim, a tarefa só para as mulheres. Lá em casa a gente criou os nossos filhos assim, né? Tudo muito partilhado, né? Que a obrigação não é só da mulher, as tarefas domésticas é do homem e da mulher. Então eu acredito que é isso. Então assim, as mídias sociais, elas, principalmente a gente nesse papel de primeira dama, as pessoas têm essa curiosidade. A gente às vezes tem que realmente assim trazer, né, todo o público para ver que a gente tem uma vida, né, igual a de todo mundo, tá? E essa questão assim das mídias a gente tem que ter, né, esse cuidado, porque muitas vezes eu fico muito triste, porque as pessoas às vezes, né, pegam uma fala, né, pegam uma ação da gente e tenta, né, levar para outro lado, e isso é o ruim das mídias sociais. Se não fosse isso, né, é muito bom, porque muitas vezes a vida virtual ela ensina demais, né? Ensina coisas boas, né? Na minha época a gente não tinha, né? Enquanto eu era estudante a gente não tinha muita facilidade de Não. pesquisa como hoje os jovens, a juventude tem, né? Então hoje eles têm uma visão ampliada muito maior do mundo por conta das redes sociais. Então é muito importante a comunicação, é muito importante esse espaço que nós temos aqui, né? Imagine que muitas Sim. pessoas vão, né, saber como é que vive a Lia, como é que vive a Cristiane, o que é que elas gostam de fazer, o que é que elas estão fazendo, Com quais são os planos certeza. profissionais. Então, assim, é muito importante a tecnologia, a comunicação, as redes sociais, mas com equilíbrio. Na vida da gente, a gente tem que ter esse Para equilíbrio. tudo, né? Né? Para Pra tudo. tudo. Tínhamos Pra aqui uma isso. lista enorme de perguntas, mas quem sabe uma parte 2, hein, desse Eu episódio? já estou às Jéssica ordens, Velma? viu? E aqui eu quero me colocar à disposição, oba. né? Eu sei que até assim eu coloquei a questão da agenda, né? Não, mas fique É muitos tranquila. compromissos que a gente tem, mas eu gosto de ser pontual sempre, né? Eu não gosto de deixar ninguém esperando, mas assim, estou à disposição. Adorei estar aqui com vocês, Jéssica, Thaís. Eu acho que essa conexão foi muito legal. Muito Vocês, boa. né, nos acolheram muito bem, né? O Sistema Verdes Mares é uma referência aqui no nosso estado, a nível de TV, de comunicação. Então, estou à disposição de fazer outro quadro com a nossa primeiríssima, se possível, né? E aí a Bom, gente sim, já a gente vem fica outras de férias. vezes. Olha aí. Da Olha aí. faculdade. Fica a Não, dica ela aí. disse que maio estava bem apertadinho para ela a agenda, Fim mas de tá aí, ela já semestre está aí, ó. dizendo que já está de férias, Já, daqui já, a pouco. está de Já, férias, já. final de maio, que Pronto, são aí a gente 12. faz Ou daqui a pouco é outro 12. Perfeito, fica desse, combinado então aqui, falando tá? A parte sobre as 2. férias, né? Falando sobre Combinado. outros assuntos. Gente, inclusive, um espaço desse de mulheres, quero agradecer realmente a iniciativa, né, do grupo Verdes Mares, porque não é sempre que a gente teve a oportunidade de estar dando entrevistas, ou então estar partilhando um pouquinho dos nossos desafios, também das nossas alegrias, mas dizer que ser mulher e estar também ocupando espaços, também você poder inspirar outras mulheres. Então, o que a gente também tem feito, ainda no gancho da rede social, é buscar inspirar essas mulheres, como nós nos inspiramos também em outras mulheres que passaram antes de nós, né? Então, esse é um meio, assim, sem saída. Eu não tiro, falando assim de tecnologia, é importantíssimo para que a gente possa realmente acessar todas as informações ao mesmo tempo e dizer que esse futuro daqui também, quem sabe, parte 2, que seja, estamos à disposição. Eu sempre digo que o futuro pertence a Deus e que esse Deus cuide de todos nós, de nós mulheres, principalmente, que costumo dizer que quando... Dá um exemplo de uma casa, né? Quando a mulher adoece numa casa,
Você já viu ter permissão? Eu digo assim, muito na minha casa, eu não posso adoecer. Senhor, eu não posso adoecer. Então, quando a mulher adoece, só para ter ideia, se a mulher adoecer na casa, parou Tudo desanda. tudo. Tudo desanda, Então, sei da como é que mesma é. forma, E olha é que um nem sou programa mãe desse, ele ainda. não pode parar. É um programa desse, é trazer também, fazer a máquina rodar de todas as áreas possíveis. Mostrar que as mulheres, mostrar que as mulheres, elas, lógico, elas têm que parar, como ela disse, tem que também receber, tem que dar. Mas que é um programa que oportuniza realmente muitas vozes, talvez invisibilizadas. E a gente já está aqui, várias ideias aqui, quem sabe, está propondo aqui ao grupo, que tem muita mulher, como ela diz, talentosa nesse nosso estado, nessa nossa cidade, nessa nossa periferia, que eu tenho muito orgulho de representá-las. E estar aqui é estar em nome de todas essas mulheres, principalmente elas, que são pelo menos diariamente 2.600 mulheres, todos os dias, diante de um fogão, com muita alegria, cantando, entregando refeições, mas principalmente cuidando e se interessando pelas as necessidades de cada um que recebe a refeição, tentando encaminhar. Eu digo que elas são assistentes sociais, são psicólogas, pedagogas, tudo, advogadas. E assim a gente segue representando. Essa Lia que está aqui, é essa que representa todas vocês, mulheres, que estão conosco nesse programa, que estão com o governo Eumano, que estão com o nosso prefeito Evandro. Muito obrigada, Thaís e Jéssica, por Só gratidão. essa conversa maravilhosa. Foi muito, muito boa, foi viu? incrível. Eu tenho certeza que ninguém desligou aí celular, ou televisão, o que for, rádio, todo mundo ficou até o finalzinho junto com a gente. Lia de Freitas, muito obrigada, nossa primeira-dama do Ceará. Cristiane Leitão, nossa primeira-dama de Fortaleza. Só gratidão mesmo pela disponibilidade de vocês. Nossa conversa foi muito rica. Sim. E graças também à nossa querida Jéssica Velma, jornalista e comentarista do Diário do Nordeste. Claro, foi tá show. Aqui com você nesse momento, nesse encontro, nessa conversa. E já as ordens também, esperando aí um novo feat, A Vida Delas e Ponto Poder, para a nova rodada aqui das perguntas que ficaram. E tenho certeza que depois que o programa for ao ar, vai vir mais um monte de perguntas. Vai mesmo. Também, o pessoal vai querer interagir. Incrível. E a gente vem responder. Pois combinado. A gente já criamos um novo formato aqui pro podcast. Eu acho importante, né? Assim, a gente fazer essa conexão com o público. Às vezes elas querem perguntar mesmo tantas coisas. A gente abriu uma caixinha de perguntas. Eu acho assim um formato bem bacana, né? Estarmos aqui para responder até assim dúvidas que muitas vezes elas querem, tipo assim, sim, quando é que vai abrir o Espaço Girassol? Como é que o Espaço Girassol vai rodar? Como é que eu posso colocar meu filho para receber, né? Toda essa questão do atendimento de saúde, como é que eu posso me capacitar para eu abraçar melhor o meu filho? Então, eu acho que é bem valioso, né? Estamos combinados. Essa questão das perguntas. À disposição. É isso, vamos encerrando agora mais um episódio do podcast A Vida é Delas, falando agora sobre o papel das primeiras damas para a sociedade. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir, comentar e compartilhar, tá bom? Esse é o nosso combinado de sempre. Um beijo grande e até o próximo episódio. Tchau, gente!